possa gerar resultados. Senhor, nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor não nos permita sair desse lugar da mesma forma como entramos. Cura os enfermos, restaura os tristes, consola os abatidos, levanta os caídos, orienta os desorientados. Faça o que te apraz fazer. Manifesta o teu poder, manifesta a tua presença, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta o teu sobrenatural no nosso meio. É o que te pedimos nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que crê dá um amém bem forte e celebra o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar o Senhor Jesus bem forte. Isso, aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Aleluia! Tome seu assento bem breve para uma breve ministração da palavra e a posterior então vamos passar para um momento de oração. Aleluia! Porque hoje é o nosso culto de quê? É o nosso culto de oração. Começamos há já 3 semanas, se não me falha a memória. 3. A sexta-feira passada tivemos o casamento. Sim, há já 3 semanas que nós começamos uma nova série em que nós denominamos ela de, quem se lembra? As sextas. Ah? Não percebi. Eu ainda estou. Foram para as cábulas. Na igreja fazer cábula, que coisa feia. Bem diga, está amarrado. Aleluia. Nós começamos há 3 semanas atrás uma série, denominamos ela de Eu Ainda Estou em Tempo. Aleluia. Bem rápido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo do número 1, no versículo do número 12. Se calhar podemos começar pelo versículo do número 11. Jeremias, capítulo do número 1, versículo do número 12. Aleluia. Jeremias, capítulo do número 1, versículo do número 12. Quem já lá está, diga amém. Versículo número 11, vamos começar pelo 11, vai ser uma breve leitura. Diz assim a palavra do Senhor: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. Versículo 12 diz assim: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para o quê? Para a cumprir. Em outras versões diz: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia. Quando nós começamos essa série, o nosso principal objetivo, isso pela direção de Deus, é trazer ao entendimento da igreja 2 sentidos. O primeiro sentido tem a ver com a estação do ano. Quando chega outubro, quando chega novembro, as pessoas tendem a já não acreditar que alguma coisa, todo mundo está lá? Os irmãos conseguiram apanhar? Não conseguiram? Jeremias capítulo número 1, isso. Mas está projetado, não está? Ok, então os irmãos podem ler na projeção para a coisa. Eu dizia, normalmente quando chega o mês de outubro, o mês de novembro, para não falar do mês de dezembro, as pessoas já não tendem a acreditar muito que alguma coisa boa, que alguma coisa grande, que alguma coisa poderosa, que alguma coisa sobrenatural pode acontecer em suas vidas. E é muito comum, às vezes em rodas de amigos, às vezes até mesmo em gabinetes, várias vezes que eu conversei com pessoas, eles me disseram assim: pastor, esse ano já não. E a minha questão é: por que esse ano já não? Se na altura, por exemplo, a pessoa ainda tinha 3 meses para poder fazer alguma coisa acontecer.
Na altura a pessoa ainda tinha 2 meses para poder fazer alguma coisa acontecer. Mas é muito comum a pessoa, por exemplo, que está desempregada, dizer assim: se eu não conseguir um emprego ao longo do ano, eu não conseguirei, agora que faltam 2 meses para o ano terminar, porque as empresas não recrutam, as empresas não contratam, as empresas nessa fase estão a fechar o ano, estão a focar em balanços, estão a focar nas festas e tudo mais. Então essa fase do ano não é a fase ideal para eu conseguir um emprego. Se a pessoa passou o ano enferma, ela começa a dizer: meu Deus, eu vou passar para o próximo ano com essa doença, porque os médicos não conseguiram curar, a ciência não conseguiu curar, Deus não conseguiu tocar na minha saúde, não conseguiu curar a minha saúde. Às vezes olhamos para o nosso negócio, às vezes é algo ligado a um filho, a um irmão, às vezes é uma situação familiar. Quando chega essa fase do ano, as pessoas tendem a fazer o quê? Engavetar sonhos, engavetar objetivos, engavetar metas, engavetar projetos que eles dizem: nós já estamos no final do ano, se não aconteceu de janeiro a setembro, ou de janeiro a outubro, é pouco provável que aconteça nesse período. Mas o que nos esquecemos é que a Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos, e para Deus 1000 anos são como um dia. Deus não se move na dimensão temporal que nós nos movemos. Deus não precisa de 1 mês para te curar. Deus não precisa de 1 mês para te libertar. Deus não precisa de 1 mês para abrir uma determinada porta. Deus faz as coisas que Ele quer fazer quando Ele bem entender, numa dimensão em que o entendimento humano não consegue perceber. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? A segunda dimensão tem a ver com circunstâncias à nossa volta. Por exemplo, alguém que vai estar com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, e a pessoa ainda sonha em constituir família, a pessoa ainda sonha em se casar, e as pessoas à sua volta vão dizer, principalmente se for uma senhora, as pessoas à sua volta vão dizer: com 58 é pouco provável que você se case, com 56 é pouco provável que você se case, com 50 é pouco provável que você se case. Se a pessoa já está casada, se a pessoa tem família, o homem não consegue gerar filhos, a mulher não consegue gerar filhos, e eles já estão há 10, 15, 20, 30 anos casados. As pessoas vão dizer: se em 10 anos vocês não conseguiram, vocês não vão conseguir agora. Ou seja, vão ter pessoas que vão olhar para o teu tempo, vão olhar para a tua história, vão olhar para o teu histórico. Fulano já bebe há 15 anos e cai, não é agora que vai parar de beber. Pais a lutarem com filhos na droga e não conseguem por nada. As pessoas vão dizer: nós já fizemos de tudo. Se dentro de 5 anos essa pessoa não parou de drogar, se dentro de 5 anos essa pessoa não parou de roubar, se dentro de 5 anos essa pessoa não parou de matar, já foi preso, já internamos, já reunimos, já sentamos, não aconteceu absolutamente nada. O que é que as pessoas tendem a dizer? Não tem escape, não tem saída, não tem solução. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém: a tua casa ainda está em tempo, a tua vida ainda está em... Ouça, para Deus não existem casos perdidos, para Deus não existe caso sem resposta, para Deus não existe caso sem solução. Ouça, os homens podem desistir do projeto ou do processo, a última palavra diz assim, que a última palavra é do Senhor. Os homens podem desacreditar de alguma coisa, mas Deus continua acreditando, porque Ele diz na sua palavra: eu é que sei os planos e os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, a fim de vos dar aquilo que vocês desejam. Alguém pode dizer: mas esse casal já está há muito tempo, fulano, fulana já está nesse negócio há muito tempo, esse negócio nunca prosperou. Se durante 5 anos não cresceu, se durante 10 anos não cresceu, não é agora que vai crescer. Mas Deus está dizendo essa noite que é mentira. O teu negócio ainda está em tempo de crescer, a tua casa ainda está em tempo de ser restaurada, a tua vida ainda está em tempo de ser transformada. Aquela porta que você quer ver se abrir ainda está em tempo de se abrir. Oh, come on somebody. Aquela doença que a medicina disse não tem cura, Deus está dizendo nessa noite: ela ainda está em tempo de ser curada. Eu ainda estou em tempo de tocar a tua vida, eu ainda estou em tempo de tocar a tua casa, eu ainda estou em tempo de tocar a tua família, eu ainda estou em tempo de mudar o teu estado, eu ainda estou em tempo de mudar a tua condição e a tua situação. Não importa se estamos no final do ano, nem tão pouco importa o que as pessoas estão a dizer ou a pensar a respeito da tua vida, da tua casa e da tua família. Ouça, não importa quem já disse que é tempo perdido, para Deus não existem projetos perdidos.
Veja, no livro de Jeremias, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que aqui no capítulo 1 foi um encontro que o profeta Jeremias teve com Deus. E nesse encontro, Jeremias queria fazer Deus perceber ou pensar que Jeremias ainda não estava em tempo de se tornar um profeta. Porque quando Deus o visitou, ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas para Deus, Jeremias estava no tempo perfeito para começar a sua boa obra. E a Bíblia vai falar algo interessante, que aqui onde eu quero me ater, no versículo de número 12. No versículo de número 12, a Bíblia vai dizer que Deus perguntou a Jeremias o que é que ele via. Jeremias disse o que é que ele viu. E Deus disse: eu velo a minha palavra. E eu já expliquei aqui algumas vezes, a palavra velar é a palavra fiscalizar, é a palavra controlar, é a palavra estar ligado, próximo, alinhado com a minha palavra. Então Deus estava a dizer a Jeremias: Jeremias, eu estou alinhado com a minha palavra, eu estou conectado com a minha palavra, para fazer a minha palavra se cumprir, para fazer a minha palavra se manifestar. Pastor, eu não estou a perceber. Nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para o coração de alguém que você ainda está em tempo de ver o cumprimento da palavra de Deus para a tua vida. Por quê? Porque não importa qual é a situação, não importa qual é a dor, não importa qual é o caos, Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para se arrepender. Você ainda está em tempo de ver a promessa da cura se cumprir na tua vida. Você ainda está em tempo de ver a promessa da libertação se cumprir na tua casa. Você ainda está em tempo de ver a promessa da prosperidade se cumprir na tua casa. Você ainda está em tempo de ver a palavra de Deus concernente à situação que você se encontra a se cumprir na tua vida. Você ainda está em tempo de ver a palavra de Deus concernente à situação que a tua família está passando a se cumprir na sua vida. Por quê? Porque Deus está dizendo nessa noite: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. João capítulo de número 11, no versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o que é que vai acontecer? Viverá. Quando o Espírito de Deus me levou para esse prisma, o Espírito de Deus me fez uma pergunta e ele me fez entender uma coisa: o que fez a filha de Jairo que tinha morrido voltar à vida? A palavra de Jesus. A Bíblia vai dizer que disseram a Jesus: mestre, a menina já está morta. Disseram a Jairo: pare de importunar Jesus, porque a menina já está o quê? Morta. Jesus disse: não, a menina não está morta, a menina dorme. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou à casa de Jairo, retirou todo mundo do quarto e disse: talita cumi, que significa o quê? Menina, te digo, levanta-te. Jesus liberou uma palavra para a vida da menina e a menina fez o quê? Voltou a viver. Quando Lázaro estava morto, a Bíblia vai dizer que já se tinham passado o quê? 4 dias desde a morte de Lázaro. A irmã de Lázaro, Marta, disse a Jesus: Senhor, mas ele já está morto, não adianta irmos para o túmulo, não adianta irmos para o local em que se encontra. Jesus disse: não, eu peço-vos, levem-me aonde ele se encontra. A Bíblia vai dizer que Jesus orientou que se removesse a pedra e disse: Lázaro, eu te digo, sai para fora. Vocês não perceberam? Eu vou voltar para João capítulo número 10. A Bíblia está dizendo que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai fazer o quê? Vai viver. A minha pergunta para ti é: Lázaro estava morto, ouviu a palavra, viveu. A filha de Jairo estava morta, ouviu a palavra e viveu. Você que está vivo, o que a palavra de Deus não pode produzir na tua vida? Você que está vivo, o que a palavra de Deus não pode produzir na tua casa? Você que está vivo, o que a palavra de Deus não pode produzir na tua família? Deus está dizendo nessa noite: eu controlo, eu fiscalizo a minha palavra para fazê-la cumprir. Se Lázaro, depois de 4 dias morto, cheirando mal, ouviu a palavra e saiu para fora, oh my God, my God, my God, eu não sei o que a palavra de Deus poderá produzir na tua vida. Eu não sei o que a palavra de Deus não vai produzir no teu corpo. Eu não sei o que a palavra de Deus não pode produzir na tua casa. Eu não sei o que a palavra de Deus não pode produzir na tua família. Pastor, por que a palavra de Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Porque você ainda está em tempo.
porque você ainda está em tempo, porque você ainda está em tempo. Tua saúde está em tempo, teu emocional está em tempo, tua casa está em tempo, teu pai está em tempo, teus negócios ainda estão em tempo, tua saúde ainda está em tempo, tua vida profissional ainda está em tempo. Eu declaro e profetizo na tua vida nessa noite: qualquer coisa que esteja morta, receba a vida agora. Ou alguém diga: eu estou em tempo. Alguém diga: eu estou em tempo. Alguém diga: eu ainda estou. Eu ainda estou em tempo. Na semana antepassada, quando falávamos sobre esse tema, nós fomos levados pelo Espírito de Deus ao livro de Ezequiel, capítulo de número 37. E hoje, enquanto eu meditava, o Espírito de Deus, minto, nem foi hoje, eu estava em casa. Foi ontem, quando o Espírito de Deus colocou isso no meu espírito. Eu também já não sei se é hoje ou é ontem, porque foi de madrugada. A madrugada já é hoje, né? É hoje. O Espírito de Deus me fez ver algo que eu não tinha conseguido ver na semana passada. Em Ezequiel capítulo de número 37, no versículo número 4, a Bíblia vai dizer que Deus que levou Ezequiel ao vale dos ossos secos, disse assim a Ezequiel: Ezequiel, essas palavras, diga isso a esse vale. Diga isso a essa circunstância. Diga isso a essa situação. Ouça, quando Ezequiel foi falar, ele disse assim: ossos secos, ouçam o quê? A palavra de Deus. No versículo de número 9, a Bíblia vai dizer, Ezequiel vai dizer: e eu fiz conforme se me deu ordem. Eu fiz de acordo com a palavra de Deus. Como não era a minha palavra, os ossos não tinham como continuar seco. A palavra de Deus vai produzir vida na tua vida, porque não é tua palavra. Ouça, tua palavra pode falhar, palavra do teu pai pode falhar, tua promessa pode falhar. Eu declaro no nome de Jesus: nenhuma palavra e promessa de Deus ligada à tua vida, ligada à tua história, ligada ao teu destino, eu declaro que elas não vão falhar na tua vida em nome de Jesus. Bem rápido, Ezequiel capítulo número 37. E vamos orar. Malatoros tekelira balakata. Kapalarose nemeko mahalatias takapa. Sheliro palaros takalira badaga. Aleluia. Quem já achou? Versículo número 4, o que é que diz? My God. Sim, versículo 4, o que é que diz? Ezequiel 37, 4. Aham. Então me disse. Aham. E diz-lhes, ossos secos. Aham. Continua. Assim diz quem? Aham. Yes. Yes. Continua. Até o 8. Aham. Então fiz o quê? Profetizei não como eu quis profetizar. Ou seja, Ezequiel está dizendo: falei para o problema não conforme eu quis falar, mas falei para o problema porque tinha uma palavra de alguém maior do que eu. O problema não tinha como prevalecer. Oh, eu não sei se eu estou a ministrar para alguém. Eu profetizo nessa noite: há uma palavra que te sustenta. O problema que te trouxe nesse lugar não vai prevalecer sobre a tua vida. O problema que te trouxe nesse lugar, debaixo da palavra de Deus, não vai prevalecer sobre a tua casa, não vai prevalecer sobre a tua família. Eu declaro, Jesus disse: as palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Hoje eu declaro que você vai ver a vida da palavra de Deus a se manifestar e materializar na tua vida, no nome de Jesus. Alguém me dá um shout. Aham. E profetizei conforme se me deu ordem. Continue, faz favor.
Mas já está no 9, não? Está no 8 agora? Ah, ok. E olhei. Uhum. Ok, pode parar ali. Veja aí. A Bíblia vai dizer que depois de Deus liberar uma palavra, o que é que nós vimos Deus a falar para Jeremias? Deus estava dizendo, Jeremias, o segredo para mudar a tua situação não é o tempo. O segredo para mudar a tua situação é você falar a minha palavra para a tua situação. Quando Deus levou Ezequiel aos ossos, Deus perguntou, Ezequiel, esses ossos podem viver? Ouça, Ezequiel só não respondeu a verdade, porque ele sabia que era Deus que estava a lhe responder. Mas em circunstâncias normais, being honest, se nós saíssemos daqui e fôssemos para o Alto das Cruzes, e eu perguntasse a vocês, esses mortos aqui podem viver? Qual seria a vossa resposta? Não. Porque nós sabemos que se morto para voltar à vida já é difícil, imagina ossos sequíssimos. Perna está ali, braço está ali, pescoço está ali, a cabeça está debaixo da terra. Se alguém nos faz uma pergunta dessa, eu sei que a nossa resposta, sem pensar, seria o quê? Não podem viver. Todavia, Ezequiel, sabendo que era Deus que o perguntava, ele disse a Deus, Senhor, tu sabes. E Deus provou a Ezequiel que ele efetivamente o quê? Sabia que as coisas podem estar sequíssimas, mortas e perdidas aos olhos dos homens, mas debaixo da confissão da minha palavra, o que está morto volta à vida. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e eu também sou a vida. Não importa se o médico disse o pâncreas não funciona, o rim não funciona, o ventre não funciona, o útero não funciona, o coração não funciona. Ouça, não importa o que o médico disse com relação à tua saúde ou alguém ligado a ti. Jesus disse antes do médico falar que pelas pisaduras dele você não vai ser sarado, você já vai. Ah, você não está percebendo o que eu estou a dizer. Talvez você consultou o médico o mês passado. Talvez você consultou o médico o ano passado. Talvez esse problema já tem 5 anos. Talvez esse problema de saúde já tem 10 anos. Essa promessa veio antes do problema. A promessa de Jesus para a tua vida veio antes da situação. A promessa da tua cura. E veja que a Bíblia não diz que pelas suas pisaduras vamos ser curados. A Bíblia já sabia que a doença viria. Por isso é que Deus está dizendo, não. Pelas suas pisaduras vocês já foram. A Bíblia vai dizer, João 10:10, o ladrão ele vai vir para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vi Jesus falando para vos dar o que? Vida. E não é qualquer tipo de vida, é uma vida abundante. O ladrão pode roubar, mas eu dou vida. O ladrão pode matar, mas eu dou vida. O ladrão pode destruir, mas eu dou vida. O ladrão pode enganar, mas eu dou vida. A porta pode fechar, mas eu dou vida. A vergonha pode tentar vir, mas eu dou vida. O médico pode falar que morreu, mas eu dou vida. A ciência pode falar que não vai funcionar, mas eu dou. Oh, você ainda está em tempo. Você ainda está em tempo. E eu profetizo nesse altar exaltado que até o final do ano de 2024 você ainda vai ver, experimentar a manifestação da glória, a manifestação do poder, a manifestação do sobrenatural. Você vai experimentar ainda até o final desse ano a manifestação do poder restaurador, a manifestação do poder libertador, a manifestação do poder transformador do Deus Todo-Poderoso. Ou essa palavra não é para todo mundo, é só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem crê. Quem acredita que Deus pode fazer isso ainda esse ano, sai do teu lugar e dá um amém. Ou alguém celebra o rei. Você ainda está em tempo. Veja aí, eu sei que é difícil, dias após dias. Não há nada mais frustrante para um homem. E aqui estou a falar genericamente.
acordar todos os dias e às vezes ver os seus amigos a prosperarem e você não prospera. Os seus amigos a se casarem e você não se casa. Os seus amigos a conseguirem um emprego e você não tem nenhum emprego. Não há nada mais emocionalmente desestabilizador do que assistir as pessoas à tua volta a experimentarem grandes resultados, curas, libertação, transformação, a ver famílias a serem restauradas, a ver vidas a serem tocadas, a ver coisas sobrenaturais acontecer na vida dos outros. Não há nada mais frustrante. E principalmente quando isso já leva o quê? Anos. Mas ouça, isso não significa que o facto de você estar a viver isso durante anos, que não vai acontecer na tua vida. Ouça, 38 anos, um homem estava no tanque de Betesda. E veja, durante 38 anos, eu pergunto-vos, amados irmãos, quantas vezes ele viu o anjo agitar água e pessoas a serem curadas? Quantas vezes ele viu o anjo agitar água e pessoas a serem libertas? Ouça, eu acredito que algumas pessoas que inclusive foram curadas e voltavam para ver amigos, familiares e parentes e descobriram que você está aqui há 38 anos, eles diziam, se há 38 anos não foi curado, se há 38 anos não entrou por tanque, se há 38 anos não foi liberto, não é agora que vai ser liberto. Até que Jesus apareceu para contrariar todos os prognósticos, para contrariar todas as declarações e dizer assim, ei, não precisa da ajuda do homem, se o homem não ajuda, eu ajudo. Jesus não precisou de muita coisa para aquele homem. O que que Jesus fez? A única coisa que Jesus deu para aquele homem foi uma palavra: pega o teu leito, pega a tua esteira, pega a tua cama, levanta-te desse lugar e começa a andar. Eu profetizo nessa noite, não importa o que os homens falaram, não importa o que os teus amigos falaram, não importa o que a tua família falou, não importa o que a sociedade falou. Eu vou mais fundo. Não importa o que Satanás e os seus demônios estão a falar ou a fazer contra a tua vida e contra a tua família. Hoje você veio ao encontro da palavra de Deus e eu declaro que alguma coisa sobrenatural vai acontecer na tua vida nessa noite. Se você acredita nisso, você vai dar um amém, você vai saltar no teu lugar. Oh, você ainda está em tempo. Alguém diga, eu ainda estou em tempo. 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 Você ainda está. Você ainda está em tempo. Tempo não é limite para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Malarossalamakata. Você ainda está em tempo de ver a manifestação do poder e da palavra de Deus de forma sobrenatural acontecer na tua vida. Ouça, eu vi de Gênesis a Apocalipse prostitutas a serem usadas por Deus. Eu vi de Gênesis a Apocalipse homicidas a serem usados por Deus. Eu vi assassinos a serem usados por Deus. Eu vi pobres a serem tornados ricos. Eu vi presos a serem tornados príncipes, governantes, líderes. Eu vi gente rejeitada a ser usada de forma sobrenatural. Tua história não é limite para Deus te usar. Tua condição não é limite para Deus te usar. Teu passado não é limite para Deus te usar. As dores não são bloqueios para Deus te usar. Você ainda está. 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 Pastor, está doendo, tudo bem. Você ainda está em tempo. Pastor, está difícil, tudo bem. Você ainda está em tempo. Eu declaro que a palavra de Deus, que vai de acordo à tua situação e à tua circunstância, se manifeste nessa noite, em nome de Jesus. Alguém vai dizer, eu ainda estou em tempo. Eu ainda estou em tempo. Se depois de 38 anos aquele homem conseguiu voltar a andar, o que Deus não pode fazer na tua vida? Você ainda está em tempo. Se os ossos sequíssimos se transformaram num grande exército, o que Deus não pode fazer na tua vida? Você ainda está em tempo. Se depois de 400 anos no cativeiro, Israel encontrou uma nação e se transformou numa nação, o que Deus não pode fazer na tua vida? Você ainda está em tempo. Se depois de 12 anos com fluxo de sangue, a Bíblia diz que aquela mulher gastou todo o dinheiro
com os médicos, todo o dinheiro que tinha na medicina, e nada aconteceu, até o dia que ela teve um encontro real com a presença de Jesus, e ela viu sangue. O que é que Deus não pode fazer na tua vida? O que é que Deus não pode fazer na tua casa? O que é que Deus não pode fazer na tua família? Como Ezequiel falou, eu falo hoje na tua vida. Deus é ressurreição e é vida. Qualquer coisa que está morta na tua vida, eu declaro haja vida. Qualquer coisa que está seca na tua vida, eu declaro haja vida. Qualquer coisa que está parada na tua vida, eu declaro haja aceleração. Eu declaro haja movimento. Eu declaro haja avanço. Eu declaro. Alguém diga: eu ainda estou em tempo. Eu ainda estou em tempo. Levanta as tuas mãos. Você vai orar. Macobrostelira malata. Malarato copalara macatala. E eu quero que enquanto você estiver a orar, você vai fazer a aplicação da palavra de Deus, da promessa de Yahweh, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Você vai declarar: Senhor, eu declaro nessa noite, tudo que está morto na minha vida, tudo que está seco na minha vida, tudo que está parado e paralisado na minha vida, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu me nego a sair dessa noite da mesma forma que eu entrei. Eu declaro a vida de Deus na minha vida, a vida de Deus na minha casa, a vida de Deus nas minhas finanças, nos meus negócios, na minha saúde. Hoje a vida de Deus atinge a minha vida de forma sobrenatural. Vai batendo palmas enquanto você ora. Levanta a tua voz e comece a orar. Você ainda está em tempo. Levanta a tua voz e comece a orar. Isso, comece a orar. Comece a orar. Senhor, tu velas a tua palavra para fazê-la cumprir nessa noite. Malarosende copoleke pacatoro. Maliro cobalere cabalara cabalara. Macopro popopopopopo. Eu declaro: ventos do inimigo sejam silenciados agora. Tudo que está morto na minha vida, tudo que está seco, tudo que está parado, eu ainda estou em tempo de viver e experimentar a manifestação do sobrenatural sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus a vida de Yahweh sobre a minha vida, a vida de Yahweh sobre a minha casa. Senhor, a tua palavra me declara que as minhas mãos se estenderão para dar e não para pedir. Eu declaro agora: escassez, pobreza, miséria seja silenciada na minha vida, em nome de Jesus. A tua palavra declara que tu me colocaste em cima e não me colocaste embaixo. Tu me colocaste por cabeça e não me colocaste por cauda. Hoje todo espírito de limitação, estagnação, pobreza, miséria, rejeição, insucesso, fracasso, vergonha, eu me levanto nessa noite em nome de Jesus para cancelar na minha vida, cancelar na minha casa, cancelar na minha família, cancelar no meio da igreja, cancelar na vida do teu povo, em o nome de Jesus. Isso, vai orando, vai orando, vai orando. La prakata la bakosha lira baba le prakata la balai li prakata la baragadosh lira baba le prokosha kata la balagadosh lira bakosa telia la balagada le prakata la baba la bracanta la balaya le prosete libra lagadosh lira canto robobobobosh le cantara balagadosh libra canta la
Leprosete liva la radaya. Lepra canta rabacoshe tebia. Lepra canta la rab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 
Lepra canta la balagadia. Ayer canta. Em nome de Jesus. Diga: meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Vamos lá com mais energia. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Nessa noite, A tua palavra me declara tua palavra que me a porta que você abre, que a porta que ninguém você abre, pode fechar. ninguém pode E a fechar. porta que você fecha, A porta que você ninguém fecha, pode abrir. ninguém pode Eu abrir. declaro nessa noite, Eu declaro nessa todas noite, as portas todas as que estão fechadas na minha que vida, estão fechadas na portas minha do vida, emprego, portas do emprego, portas de negócios, portas de porta negócio, da cura, portas da porta cura, do casamento. portas do Eu casamento. ordeno nessa noite, Eu ordeno nessa em noite, nome de Jesus, em nome de que se Jesus, abram agora, que se abram abram agora, agora, que se abram agora. que se abram Levanta a tua agora, voz e começa a declarar. se abram agora. Isso, ora, igreja. Porta do emprego, porta do negócio, porta da cura, porta da libertação, porta da prosperidade, porta da viagem, porta do casamento, porta do contrato. Eu comando nessa noite, porta do crescimento, a porta da minha passagem para o outro nível. Se abra agora. Ora. Levanta a tua voz e ore. Eu ainda estou em tempo. Eu ainda estou em tempo para ver portas se abrirem na minha vida esse ano. Portas se abrirem na minha casa. Portas se abrirem para mim, para minha família. Eu estou em tempo. Shiba yagalama kabalara kabalara. Malaka palata palata palata. Em nome de Jesus. Diga: Pai. Eu comando agora. Porta da pobreza. Porta da miséria. Porta da morte. Porta da doença. Porta do solteirismo. Porta do desemprego. Porta da ruína. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Se fechem agora. Levanta a tua voz e começa a fechar. Fecha portas das trevas, portões negativos, portões do inferno. Fecha agora sobre a tua vida. Shalama Kobalá. Lima la calaba Kobalabaya. Libra canta la rabababash. Leprosite libra lagadai. Malibro bobobosh. Le canta la balagadai. Libra canta la rab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 a. Lebra canta la rabadai. Le shata la rabalia. Libra quabaca. Calabalagadosh, Nerebra Site Libra Lagadai, Libra Cantala Baba, Alecorobo Shatalabalai, Lereba Conteremanto, Libra Cantala Baba, Lacabaco Shatarabalagadia. Lebrosete libalagada, la catalabalosha, lerebrasete riadarabai, malibro bobo, la pracata la baba, fire, le pracata la balagadia, fire, lirabacosa tala baba, le pracata la baba. Em nome de Jesus. Escuta, nós vamos orar. Esse provavelmente vai ser o nosso penúltimo sujeito, por conta do tempo. Mas antes de eu passar o sujeito, eu quero que você entenda, espiritualmente. Existem pessoas envolvidas com algumas entidades que
têm a capacidade de subverter o que é teu e passar para eles. Pessoas que roubam a graça dos outros, que roubam a luz dos outros, que roubam o favor dos outros. A Bíblia fala que certo dia 2 mulheres deram a luz a um filho. E enquanto uma dormia, ou as 2 mães dormiam, uma deitou-se sobre o seu filho. E o filho de uma delas morreu. A que o filho morreu foi para a cama da outra, colocou o filho morto e tirou o filho vivo. No dia seguinte, quando as 2 acordaram, a que tinha o filho vivo encontrou um filho morto na sua cama. E a que deitou sobre o filho estava com um filho vivo. Elas foram reclamar ao rei. E a que tinha perdido o filho disse: esse não é o meu filho. O meu filho é esse. E o rei disse: eu já sei como resolver isso. A Bíblia diz que Salomão orientou que se cortasse o bebê ao meio. E que cada uma ficasse com um pedaço do bebê que estava vivo. E aqui era efetivamente, aliás, mãe do bebê vivo. Disse ao rei: por favor, não mates o bebê. Então que o rei percebeu que aquele bebê vivo não era da mãe que estava com o bebê morto, mas era do quê? Não era, aliás, da mãe que estava com o bebê vivo, mas era da mãe que estava com o bebê morto. Quem representava aqui o rei? O rei representava Deus. Salomão representava Deus. E aquelas mulheres somos nós. Muitos de nós estamos em cadeiras que não são nossas cadeiras. E outros estão em cadeiras que são nossas cadeiras. Muitos de nós, alguém está a usar a tua graça, a tua luz, a tua sorte. Você vai orar: Senhor, toda a troca que foi feita no mundo espiritual, alguém roubou os meus resultados, alguém roubou a minha bênção, alguém roubou. Não façam essa cara como se isso que eu tivesse a falar fosse coisa do outro mundo. Nos dias de hoje você vê amigas a levarem roupa de amigas para casa de quimbandeiro, chinelas de amiga, bustiço de amigo. Por quê? Para fazer o quê? Querem um ponto de contato. Então você vai orar todo o trabalho que foi feito sem eu saber. Alguém roubou a minha luz, alguém roubou a minha graça. Toda a troca que foi feita no mundo espiritual, eu declaro que tudo que é meu, Senhor, que foi roubado, seja recuperado e resgatado nessa noite. Amém. Eu recebo a minha graça, eu recebo tudo que me pertence. Ouça, você vai começar a falar saúde, paz, o que você acha que foi roubado. Levanta a tua voz e começa a orar. Toma de volta o que é teu. Toma de volta o que é teu. Há pessoas que a dada altura tudo corria bem na vida deles. De repente tudo começou a secar. Há pessoas que sempre tinham resultados, mas hoje estão a viver resultados que não têm nada a ver com eles. Senhor, toda a troca que foi feita, eu cancelo essa troca. Eu recupero a minha luz. Eu recupero a minha graça. Eu recupero a minha bênção. Eu recupero o meu favor. Eu recupero o meu lugar. Eu recupero a minha posição. Tudo que é meu que foi roubado, seja restituído agora. Ora, 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 ora. Toda troca seja cancelada. Toda troca seja cancelada. Eu tomo posse do que é meu. Eu tomo posse do que é meu. Eu tomo posse do que é meu. Tudo que foi trocado no meio da igreja, na vida do povo, na minha vida, na minha casa, na minha família, eu cancelo toda troca negativa. Eu tomo posse, eu resgato, eu recupero tudo aquilo que é nosso, que foi trocado, que foi roubado, que foi desviado, agora no nome de Jesus. Libra cantaraba kosha talabalagadia. Lesha balagaday. Lira baba 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 baba. La catorobo shandarabalea. Libra cantaraba. De Jesus. Diga: meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Eu acredito. Eu acredito. Que eu ainda estou em tempo. Que eu ainda estou em tempo. De experimentar nesse ano. De experimentar neste ano. De experimentar nessa fase. De experimentar nessa fase. De experimentar nessa estação. De experimentar nessa estação. Resultados sobrenaturais. Resultados sobrenaturais. Eu profetizo e declaro. Eu profetizo e sobre declaro. A minha vida. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Sobre a minha casa.
sobre a minha família, haja aceleração nos meus resultados, nas minhas respostas, em nome de Jesus. Comece a orar no nome de Jesus. Acelera, Senhor. Acelera, Senhor, os meus resultados, a minha resposta, a minha bênção, o meu milagre, a minha cura, a minha promoção, o meu emprego, a paz na minha casa, a prosperidade. Senhor, acelera as minhas oportunidades perdidas, oportunidades bloqueadas e desviadas, sejam liberadas. Acelera hoje, acelera hoje, acelera hoje, acelera hoje. Minha casa ainda está em tempo, eu ainda estou em tempo, minha família está em tempo, minha vida ainda está em tempo. Acelera os meus resultados nessa noite. Acelera a minha cura, acelera a cura do meu pai, a cura da minha mãe, a cura do meu filho, a cura dos meus irmãos. Acelera a salvação, a libertação da minha casa e da minha família. Acelera o crescimento espiritual, profissional, acadêmico. Acelera a paz que eu preciso para viver. Acelera agora, Senhor, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus nós te rendemos graças por essa noite, pela ministração da tua palavra, pela manifestação do teu Espírito, pela forma sobrenatural como te manifestaste, como conduziste esse culto. Senhor, nós queremos te render graças, porque tu não és homem para mentir, nem tampouco és filho do homem para se arrepender. Eu profetizo e declaro o cumprimento pleno, total, efetivo da tua palavra, da tua promessa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Amém. Eu declaro, Senhor, todos nessa sala e debaixo da influência da minha voz, eu profetizo e declaro em nome de Jesus, vão terminar esse ano com N motivos para testemunharem, glorificarem, magnificarem e bendizerem ao Deus que é todo poderoso. Em o nome de Jesus Cristo, a igreja que crê, dá um amém bem forte e celebra Jesus. Amém. Alguém celebra bem forte o Rei Jesus. Ou alguém celebra, alguém celebra, alguém celebra. Glória a Deus. Eu posso orar pela irmã?